Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. E, gente, como o ano passou rápido, né? As edições regulares do Páginas Abertas já terminaram. Essa última edição foi sobre ancestralidade, que cá entre nós, convenhamos, foi um programa sensacional. Aliás, esse ano a gente teve muitos temas muito bons e muitas apresentações maravilhosas, né? Agradeço a vocês que compartilharam conosco os seus relatos, que participaram. Agradeço a todos os apoiadores que estão aí, né, sempre junto conosco, produzindo um programa de qualidade épica. E bom, a gente vai ter Páginas Rasuradas, né? É o nosso último Páginas Abertas do ano. Ele vai ao ar no dia 21 de novembro, sexta-feira, 8 horas da noite. E nesse Páginas Rasuradas, quem faz o tema são vocês, né? Nele a gente reúne histórias cômicas, inusitadas, aquelas histórias engraçadas, ou então, às vezes você teve uma história que você queria mandar pra gente, ela merece ser ouvida pelo mundo, mas não teve o tema, não se encaixou ao longo do ano. Manda pra gente que a gente dá um jeito de encaixar nesse programa final. Afinal de contas, é um programa de comemoração pelo ano que passou, né? Então ele é meio que começa um clima de despedida assim, de 2025, início de 2026. E nele a gente vai apresentar também os resultados do formulário Diário Mágico 2025. Esse formulário ele tá aí no link da descrição, né? É um formulário Google, você pode, né, preencher ele pra gente e nele vocês vão votar os melhores episódios de todas as temporadas, vão dar sugestões de novos temas, sugestões de outros convidados, falar qual foi os convidados mais carismáticos que vocês acharam, né, ao longo de toda a história do Diário Mágico. Esse feedback ele é muito importante pra gente tomar novas decisões, né, acerca do programa. A gente pretende instituir novos formatos, quer dizer, ideias existem inúmeras, mas a gente precisa de organizar em termos de tempo, em termos de recursos pessoais, né, e com base nessas informações que vocês dão pra gente, a gente consegue, né, estudar o que é mais interessante e pertinente, né, o que é viagem da nossa cabeça. Enfim, participem, né, desse formulário. O formulário é 5 minutos, né, e faz uma diferença muito grande, e a gente vai apresentar isso como se fosse um prêmio, né, nesse dia 21, na ocasião dos Páginas Rasuradas. Vai ser muito legal. E, bom, se você gosta do Diário Mágico, considere apoiar a gente lá no apoia.se/Diário Mágico. Você, em qualquer categoria de apoio, vai fazer parte do nosso grupo de apoiadores. Lá a gente tem um cantinho de acolhimento super bacana, super legal, mas o mais interessante é participar formalmente dessa egrégora que traz repercussões, né, a níveis energéticos e oníricos, né? Os nossos apoiadores estão acostumados a perceber que existem alguns eventos coletivos que acometem a gente nas noites de sono e que, enfim, né, trazem experiências interessantes aí, né, para quem participa da egrégora do Diário Mágico. E é isso, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam animados, pois esse papo com o nosso convidado vai ser super interessante. A gente vai ser transportado para uma outra época, em um outro lugar, né, no imaginário, sobre o que é o Egito, sobre as bases do hermetismo. Bom, vamos lá, vamos abrir esse diário. Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim, e aí pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber no Diário Mágico André Efgen. É assim que eu pronuncio seu nome, André? Igual o Volkswagen. Volkswagen, Efgen.
Tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo, cara. Obrigadão, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e com seus ouvintes, dividindo um pouquinho das minhas pesquisas, enfim. Maravilhoso. Obrigado você por ter aceito o convite. E, André, como que você costuma, assim, se apresentar? Seja dentro de uma perspectiva acadêmica ou não, o que o André é? Bom, eu acredito que antes de qualquer coisa, eu sou um curioso. Aham. Eu tenho esse, vamos dizer assim, sim, o hiperfoco que vem desde a adolescência relacionado ao Egito Antigo, que me levou profissionalmente pelo caminho da história, depois a ciência das religiões e a arqueologia, até a realização de meu sonho de infância, né, que é estar no Egito trabalhando, escavando, enfim. Eu acho que a Legal. curiosidade foi me levando a esses aspectos e a persistência também, né? Porque nesse mundo, nesse caminho acadêmico, se você não persistir, não insistir, não vai. Sim, sim. Você fala, né, do Egito Antigo e desse hiperfoco, e aí eu já vou começar, né, te perguntando o seguinte: você acha que isso é algo cultural do brasileiro de ter um interesse muito grande pelo Egito Antigo? Você acha que isso é algo geracional? Né, ou você acha que isso é só uma bolha? Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu também tive um grande interesse pelo Egito Antigo, conheço tantas outras pessoas que também, né, tiveram, muitos dos ouvintes que estão, né, nos escutando agora, né, têm esse interesse, esse fascínio, e aí, né, você que está muito mais tempo na área, pode tentar me ajudar a elucidar se esse é um fenômeno que ele é comum, ou se a gente só está inserido numa bolha mesmo, e essa bolha nos trouxe aqui para assuntos de ocultismo, de espiritualidade, etc e tal. Como é que você enxerga, assim, esse interesse? Não, Rodrigo, eu acho que isso é uma questão complexa, mas tem algumas pistas nesse sentido. Você vê que tem, por exemplo, a gente tem um boom ali no século XIX de egiptomania no mundo inteiro, e isso também tem um respaldo aqui, um escorrimento aqui para o Brasil, né? Desde os processos da tumba do Tut, da descoberta, que viralizaram também, foram notícias em todos os jornais, e as pessoas têm um grande interesse. Eu vejo algo interessante no Brasil, sobretudo porque é um país multicultural e com muitas referências, o que lembra um pouco, com muitas aspas e anacronismos, essa imagem, por exemplo, do Egito greco-romano que escorre ali do século XIX e acaba dando até um estopim para esses movimentos esotéricos que vão surgir nesse período, e sobretudo nos anos mais recentes, com todo o processo de empoderamento do movimento negro. No Brasil isso ficou muito forte, sobretudo aqui de onde eu estou falando hoje, a Bahia. Então, Salvador meio que se vê como um Egito fora da África, né? Então, existe toda essa, na cultura, na música, a gente também vê muitas representações disso no Carnaval, no Rio de Janeiro, toda essa identificação de forma, uma egiptomania diferenciada, mas no Brasil, uma recepção dessa antiguidade por aqui. Talvez isso influencie muita gente, em alguns casos, tendem as pessoas se aprofundarem nesses conhecimentos, né? Dentro de bolhas específicas, seja em grupos de acadêmicos ou mesmo em grupos voltados para questões de espiritualidade, que enxergam nesse Egito algo de uma sabedoria arcana, secreta, milenar. Sim, legal. Esse André lá, de 16 anos de idade, como que você começa, assim, a perseguir esse sonho e esse interesse? Isso, né, você já sabia que você ia, né, fazer uma graduação nesse sentido? Foi esse o fator predominante para você tomar as decisões dentro da sua formação? E quais são as formações que você vai fazer, né, a partir daí? Bom, o André adolescente, na verdade era uma paixão desde criança, né? Eu sempre curtia isso de Egito. É algo meio inexplicado, assim, sabe? É uma coisa assim, meio que minha mãe nunca entendeu muito direito isso, e meus pais, porque eles são de áreas completamente opostas, e assim, meu pai tá mais, a formação dele tá na agronomia, minha mãe fisioterapeuta, então
não era assim, um assunto que estava ali na mesa, em casa, em família, e de repente pintou André um fascínio por Egito, só que incentivado por meus pais. Eu perturbava o juízo da pobre da minha mãe, para tudo quanto era revista, livro que tinha de Egito. Eu lembro na época, isso tem muito tempo, tinha uma editora, não sei nem se existe mais, a editora Scala, publicava várias revistas sobre Egito. Teve uma época que tinha uma febre nas bancas de revista. Pobre da minha mãe se via louca. Ela comprava isso tudo. E isso eu ainda o quê? No ensino médio, nem no ensino médio, no antigo ginásio, que hoje nesse período. E comprava esses livros, eu lia de forma voraz, perturbava meus professores de história. E a essa época, a disponibilidade que se tinha era o curso de história, né? Embora meus pais pretendessem que eu fizesse outros cursos, mas eu insisti por esse caminho e foi inicialmente na UESB, Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, que eu encontrei a primeira porta para esses estudos, né? Junto com o professor, o doutor Alexandre Galvão Carvalho, que hoje, inclusive, é uma das referências ainda da minha vida, que foi meu orientador na época da graduação. Daí eu passei por um período no Museu Nacional, né? Foi quando começou minha aproximação mesmo com a arqueologia e com o Egito Antigo, que foi lá pelos idos de 2014 ou 2013, 2014. Foi quando eu fui, de fato, convidado a participar de uma missão arqueológica no Egito. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar no Neferhotep Project, e, à época, a missão arqueológica, tanto a missão quanto o projeto, eram coordenados pela professora Violeta Pereira, da Universidade de Buenos Aires, e hoje em dia essa missão passou, o projeto continua sob a direção da professora Violeta, que já se aposentou como professora da Universidade de Buenos Aires, mas hoje ela é capitaneada pelo Museu Nacional. O Museu Nacional tem uma missão arqueológica hoje em dia no Egito, em Luxor, no complexo funerário de Neferhotep, que era um sacerdote escriba ali na 18ª dinastia. E aí, depois eu fui fazer o mestrado em Ciência das Religiões, com a ajuda da professora Joana Clímaco e a professora Lúcia Agner. E depois acabo desembarcando no doutorado, né? Já no Museu Nacional, novamente, é todo um processo, muitos anos, muitas coisas, mas que vão compondo essa trajetória. E sempre, querendo ou não, voltado de alguma forma para temas relacionados ao Egito, seja em quais períodos forem, porque eu já passei até por estudo do período amarniano mesmo, até agora o Egito greco-romano, voltados para os assuntos relacionados à religião, às religiosidades, às práticas mágicas no Antigo Egito. André, o que implica né, ter essa missão, então, no Museu Nacional, lá no Egito? Qual que é a função disso? O que visa, né, essa exploração? Explica um pouco para quem não é da área. Tá certo, vamos lá. Então, a missão do museu, ela é atualmente coordenada pelo Dr. Pedro von Seehausen, e ela, atualmente, ela se trata de dar continuidade aos trabalhos que já eram realizados antes, na missão, quando era coordenada pela professora Violeta, e ela tem algumas perspectivas. Conservação da tumba do Neferhotep e as tumbas anexas, porque a gente fala que é um complexo funerário. Tem uma tumba principal, que é a TT-49, e tumbas em anexo. São tumbas que foram... A tumba principal que eu falo, a tumba do Neferhotep, ela foi reutilizada, inclusive, em períodos posteriores do enterramento original, assim como as tumbas à volta. Então, esse projeto envolve a conservação e restauração da tumba. A tumba do Neferhotep é uma das tumbas mais bonitas dos nobres ali daquela região. As pinturas, elas foram prejudicadas no passado por um incêndio, quando não havia muito cuidado com essas antiguidades, se usavam muitas vezes tumbas como depósitos, e teve um incêndio que prejudicou muito essas pinturas das tumbas, que são coisas belíssimas. E
está envolvido nesse processo a restauração, conservação, escavação e pesquisa, não só da tumba principal, como de todo o complexo. Atualmente, a tumba principal já está praticamente toda escavada e está em processo de restauro avançado. Então, tem uma equipe de alemães que trabalha na tumba durante o período do ano que a gente passa lá trabalhando, que usam lasers para limpar a fuligem das pinturas. E muitas coisas têm sido descobertas ano após ano. É uma tumba, assim, esteticamente extremamente rica de simbolismo, de beleza na arte egípcia. É algo realmente impressionante. Ah, entendi. E aí tem essa documentação toda, e aí o museu expõe isso? O museu ele participa da pesquisa, ele trabalha com os materiais oriundos disso, mas hoje a política de antiguidades é de preservar, basicamente, patrimônio do povo egípcio. A gente traz de lá o conhecimento sobre aquilo, a gente produz conhecimento, descobre novas informações sobre aqueles períodos históricos que estão ali. Por exemplo, essa tumba foi ocupada desde o Reino Novo até... Existem materiais que a gente encontrou lá, como, por exemplo, uma máscara funerária do período greco-romano, mas ela foi reutilizada durante séculos e séculos por outros enterramentos, outros processos que aconteceram no Egito naquele período. A gente estuda tudo isso, traz o conhecimento, a informação, mas hoje em dia nós vivemos outro tempo, né? Então não temos mais aquela perspectiva do século XIX, onde se descobriam as coisas e levavam os tesouros embora do país. Aquilo é patrimônio dos egípcios. Então a gente respeita, ajuda e colabora numa perspectiva de contribuir para o conhecimento global sobre isso, né? Legal, entendi, perfeito. André, você está falando de Egito Greco, né? Mas assim, eu entendi que então existem uma série de dinastias. Como que a gente vê assim a história, né, do tempo, assim, né, como é que isso se fragmenta e se divide? Isso é importante para você conseguir definir a área da pesquisa a cada momento, porque é muito vasto e né, imagino que né, em cada período de tempo se localizem características muito específicas. É mais ou menos por aí? Sim. A gente está falando de uma civilização que teve milênios de duração, né? Então, só por um exemplo básico, se a gente observar nosso país, o Brasil, se divide em alguns períodos históricos que a gente vai ver predominâncias de certos elementos culturais, econômicos, sociais que vão mudando. A gente tem Brasil colônia, Brasil império, república, todos isso é só uma perspectiva de comparativa. Num curto período, vamos dizer assim, comparado à história milenar egípcia do Brasil, a gente já encontra diferenças substanciais no estudo desses diferentes períodos. Para o Egito, então, isso é algo gritante. A gente tem período pré-histórico, pré-dinástico, o dinástico inicial, que ali nesse processo dos primeiros faraós, né, de um Egito unificado. Aí vem o Reino Antigo, que é marcado pelas construções das pirâmides, esse grande período histórico que é visto na história do Egito. Depois a gente vem os períodos intermediários, que são períodos tem vários processos que acontecem, né? Mas de forma resumida, muitas vezes tem algumas crises, uma dinastia cai, tem uma reorganização política, tem influências estrangeiras, enfim, a depender do período que a gente esteja falando. Mas basicamente, a gente é dividido em período pré-dinástico, Reino Antigo, Reino Médio, Reino Novo, depois período tardio e período greco-romano, né, que a gente ainda pode subdividir em período helenístico ou período macedônico, né, que ali pega Alexandre o Grande e a dinastia dos Ptolomeus, e posteriormente o período romano. Depois ainda tem o período islâmico e chega até hoje. Mas é uma história realmente milhares de anos, né? Algo muito longevo, vamos dizer assim. E esse período, né, greco-egípcio, ele é mais ou menos em que ano da Era Comum, assim? Bom, a gente pode considerar o período greco-romano no Egito
a partir de 332 a.C., que é quando Alexandre conquista o Egito, né, que estava sob domínio persa, e a partir daí ele é coroado como faraó, inicia, vamos dizer assim, um processo de integração, aumenta, né? Porque, na verdade, o Egito, essa época, já tinha conexões com o Mediterrâneo, já existiam gregos vivendo no Egito desde, pelo menos, a dinastia Saíta, mas nesse processo o Egito é mais integrado ali no Mediterrâneo e no que é conhecido pelos historiadores e outros pesquisadores como período helenístico, né? É o período em que todo o Mediterrâneo, de uma certa forma, tem um certo nível de integração. Alguns lugares mais, outros menos, nesse processo. E aí, depois de Alexandre, a gente tem a dinastia Ptolomaica, que é a dinastia da Cleópatra, famosa Cleópatra VII, de qual ela é a última rainha dessa dinastia, com uma dinastia de 300 anos no Egito. E depois disso, com a derrota de Cleópatra e Marco Antônio Protávio, Roma impera pelo Egito. E o recorte do seu doutorado é mais ou menos esse período? Tanto doutorado quanto mestrado estão inseridos nesse período atualmente. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Cara, você lançou um livro agora, né, em outubro, exatamente sobre essa tese de mestrado. Fala sobre isso pra gente. Então, esse livro, ele é oriundo, né? Na verdade, é uma adaptação da minha dissertação do mestrado, e ela visa justamente analisar algo que sempre me deixava um pouco de uma pulga atrás da orelha. O que acontece? Durante a vida, né, durante esses processos de contato com o Egito, sempre eu me deparei com essa figura de Hermes Trismegisto, que inclusive o pessoal dentro das ordens esotéricas, desses movimentos esotéricos, tem muitas citações a ele, às obras, a literatura que seria provinda desse sábio místico, dessa figura. Eu sempre achei aquilo interessante e curioso. E aí, em determinado momento, eu resolvi me debruçar sobre isso e tentar entender o que era de fato. Porque, por exemplo, as informações, por exemplo, que eu tinha à época, quando eu não estava dentro da academia, que eu via surgindo, por exemplo, de meios, de fontes mais esotéricas mesmo, vamos dizer assim, um pouco desencontradas daquilo que eu tinha contato com na literatura acadêmica, que nessa época ainda, mesmo eu não estando ainda na academia, eu já consumia. Era uma coisa que sempre me incomodou e aquilo ficava uma pulguinha atrás da orelha. Um dia eu vou descobrir o que é isso, eu vou atrás, eu vou ver. E aí foi quando eu resolvi fazer um projeto relacionado a isso. De início, era um projeto literalmente faraônico, porque eu pretendia dar conta de todos os manuscritos do hermetismo, tentar analisar tudo, procurar vírgula por vírgula, isso é egípcio, isso não é egípcio, mas isso é impossível, é um trabalho para algumas vidas. Então, eu fui levando a fazer alguns recortes, né? Tanto na documentação, quanto no que eu iria pesquisar dentro desse processo. E algo que sempre me interessou na minha vida acadêmica, e mesmo assim, nos períodos de minha juventude, são as narrativas cosmogônicas, né? Os mitos de criação de cada sociedade, as culturas, as divindades, esses mitos de uma maneira geral. Então, eu resolvi, sendo aconselhado pelos meus professores, até para parar com essa minha mania de megalomania, a época de querer dar conta de tudo, a focar nisso. Então, o que eu fiz? Eu peguei, dentro do corpus hermético, né? Nos textos originais em grego, que eu traduzi, inclusive, esses trechos
do grego direto para o português, para o livro e para a dissertação, trechos relacionados àquilo que se entende como a cosmogonia dentro do hermetismo. Então, vai ter trechos do Poimandres, vai ter trechos do... como é que fala? Deixa eu só listar, porque minha cabeça já não grava tudo, né? Do Poimandres, do discurso sagrado a Hermes, do diálogo entre Hermes e Tati, a cratéria mônada, enfim, trechos variados dentro do corpus hermético que você pode aferir deles elementos cosmogônicos que dão conta dessa formação, da criação, da ordenação do cosmos nesse processo. E a partir desses textos traduzidos, eu comecei a analisá-los em comparação com as cosmogonias egípcias e muita coisa relacionada a muita coisa produzida também sobre isso, né? Textos, autores, trabalhando contextos como memória cultural, entre outras coisas, e nesses textos acabei encontrando um caminho para que, de fato, esses textos a gente possa vislumbrar que, de fato, tem uma autenticidade egípcia, apesar de estarem escritos em grego e numa linguagem filosófica grega. Como que a gente encontra esse rastro dessa autenticidade egípcia? É por causa dos elementos culturais? Então, em primeiro lugar, vamos dizer assim, nesses textos, inicialmente, na verdade, a gente precisa fazer uma perspectiva mais ampla, então, né? No livro, inclusive, quem puder depois ter contato, comprar e tal, ler, vou ver que eu vou puxar todo um estudo em que a gente vai começar lá de trás. Então, primeiro, eu vou debater um pouco dessa questão de como esses textos foram tratados pela academia, né, pelos os acadêmicos, e justamente focado nesse debate, se eles eram egípcios, de fato, ou se não eram. Então, a gente vai ter muitos autores que vão classificar esses textos inicialmente como egípcios, depois eles vão falar, não, isso não tem nada de Egito, é só uma figura exótica que está ali, o pano de fundo dos templos egípcios nessas narrativas, e é um exotismo grego para vender como se fosse egípcio. Depois a gente tem, novamente, pessoas que defendem uma celeuma eterna dentro dos acadêmicos, uma briga se é egípcio e se não é egípcio. Acontece uma virada depois, aí, a partir dos anos 90, e começa-se a se perceber, de fato, vamos dizer assim, um multiculturalismo nesses textos, a partir do Folden, e as perspectivas começam a ficar mais diversas, mas mesmo assim, ainda existindo fortes tensões, inclusive entre os estudiosos, né? Porque os estudiosos dos estudos clássicos continuam, de certa forma, defendendo como muitas vezes até como uma forma degenerada de filosofia grega, o hermetismo, enquanto outros já têm puxado para novas compreensões. Então, recentemente, alguns autores têm insistido, né, nessa perspectiva egípcia dos textos, né? E eu puxo isso diretamente para os elementos cosmogônicos, demonstrando, inclusive, esses textos podem muito bem ter sido produzidos por sacerdotes egípcios letrados em gregos que escreviam para um público mais amplo, aquele público que convivia ali no Mediterrâneo, até por circunstâncias políticas do próprio Império Romano, que teriam retirado as prerrogativas dos sacerdotes egípcios. Então, os sacerdotes foram empobrecidos nesse processo. Então, eles, nesse momento, assim como, por exemplo, os papiros mágicos greco-egípcios, a literatura hermética seria um produto desse mesmo período. Era algo que era produzido para um público mais amplo, entre muitas aspas, para um Mediterrâneo globalizado, onde as pessoas vinham até o Egito em busca de conhecimento antigo, conhecimento esotérico, vamos dizer assim, nesse termo. Ainda não é o termo correto para o período, mas para ficar mais discernível. Então, os sacerdotes utilizavam-se disso. É o que, por exemplo, vai ser conceituado como apropriação do estereótipo.
os sacerdotes egípcios vão se apropriar daqueles estereótipos que os próprios gregos difundiram, né? E que eles eram grandes sábios, que eles conheciam os fundamentos do conhecimento divino, e vão usar isso a favor deles. E Roma não está mais... cortou todos os nossos privilégios, a gente não tem acesso mais à grana, entre aspas, que a gente tinha, então vamos dar nossos pulos. Aí eles traduziram esse conhecimento egípcio de muitas formas, obviamente que não só com influência egípcia e grega, até porque nesse mundo, nesse contexto do Mediterrâneo, muitas culturas se integravam. Então, por exemplo, você vai ver feitiços, por exemplo, nos papiros mágicos, e você está citando lá, você invoca Osíris, Anubis, Apolo e Yahvé no mesmo feitiço. É uma coisa bem interessante desse processo. Mas que era um processo que, para eles, eu acredito, sobretudo no período greco-romano do Egito, onde havia um sincretismo muito forte, não era não era algo, vamos dizer assim, que fosse proibitivo. Eles sincretizavam tudo nesse período. Cara, que doido. Então, talvez esses sacerdotes com essa origem, né, egípcia, mas com esse conhecimento também, né, cultural ali da Grécia, e com outros tantos conhecimentos religiosos para produzir esse corpo de textos e de feitiços que... talvez, não sei se eu estou correto em assumir isso, é uma perspectiva bastante nichada, né? Porque eu imagino que o acesso a uma literatura desse nível na época não devia ser tão amplo e tão disponível para a maioria. É certo pensar isso? Não, de forma alguma, até porque se a gente vê hoje, ainda existem níveis de, vamos dizer assim, de analfabetismo gritantes. Na antiguidade era algo muito, 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 muito maior. Na antiguidade apenas um grupo seleto de pessoas liam, escreviam, enfim, nesse processo. Então, muito provavelmente, esses escritos, esses textos, eram direcionados a pessoas abastadas e que tinham, vamos dizer assim, a propensão a esse tipo de estudo, vamos dizer, a eruditos desse período, ao que a gente poderia classificar como eruditos. A grande maioria da população não tinha conhecimento de escrita. E era um pessoal que, por exemplo, viajava. Era o caso mesmo das modas desses grupos de pessoas abastadas, viam muita gente. A língua franca no período era o grego, a língua culta do período. Então, os sacerdotes, quando escreviam em grego, além de escrever em grego, escreviam da forma grega, na forma filosófica. Um clássico exemplo disso são as figuras que são atestadas, por exemplo, do sacerdote Maneto, que escreveu em grego a história egípcia, teoricamente a pedido dos reis Ptolomeus, e vários outros processos eram chamados de intérpretes, que levavam esses viajantes para conhecer os mistérios do Egito nesse processo. E eles eram os sacerdotes como uma classe privilegiada e que tinham conhecimento da escrita egípcia, assim que os gregos, os macedônios, né, conquistaram o Egito, eles se tornaram meio que, isso antes do período romano, obviamente, eles se tornaram meio que intermediários entre essa dinastia estrangeira e o povo. Eles meio que atuavam ali no meio de campo, sendo legitimadores, por um lado, desses governantes, e, por outro lado, contavam com o apoio deles para a manutenção da casta sacerdotal. Então, tinha um acordo ali entre a realeza estrangeira e os sacerdotes, que, inclusive, reconheciam a divindade desses governantes de fora. É engraçado que a gente tem a noção, o faraó era um deus e tal, mas a noção egípcia do faraó se dava no momento da coroação, quando ele se virava um deus e tinha toda a refundação do mito do nascimento dele. Os gregos, isso está um pouco, para os gregos macedônios, está um pouco diferenciado, porque está relacionado a seus feitos, o lado heróico, estabelecimento. Só que o que acontece? No caso dos Ptolomeus, eles fazem essa legitimação real por divindade por dois caminhos. Se, por um lado, eles se apropriam do espólio de Alexandre o Grande, inclusive, o sarcófago de Alexandre o Grande é roubado para o Egito para ser exposto, né, pelo Ptolomeu, para justamente ser divinizado lá, estar como um deus lá e garantindo a legitimação dele como rei daquele negócio,
Por outro lado, eles tratavam com os sacerdotes e, a partir dos chamados sínodos, que era onde reuniam-se os sumos sacerdotes com a realeza, jogavam o jogo do poder. Os sacerdotes, nesse momento, eram ali o meio de campo mesmo da realeza estrangeira com a população em geral, porque gozavam de prestígio com a população nativa do Egito, né? Então, eles serviam como intermediário ali dessa relação. E aí eles aceitavam, inclusive, a realeza, a divindade dessa realeza, eles eram representados nas roupas clássicas de faraó, executando os ritos nos templos, todo esse processo era ali dentro compatibilizado. Enquanto ainda se mantinham os cultos tradicionais da religião egípcia? Enquanto se mantinham os cultos tradicionais. Os cultos tradicionais egípcios, eles vão perdurar bastante, é de uma durabilidade extrema. Inclusive, por exemplo, esses textos considerados, por exemplo, os textos herméticos ou os papiros mágicos gregos, eram mais voltados, de uma certa forma, para os estrangeiros que viviam no Egito do que para os egípcios em si. Porque os egípcios, por si mesmos, eles meio que não precisavam desse adendo a mais. O pessoal de fora que vinha buscar esses processos aqui. Embora as classes mais abastadas de egípcios que conviviam com os gregos acabem, por modismos de elite, assumindo algumas características dos gregos também nesse processo. Então, quem me governa gosta disso um pouquinho dessa forma, então eu vou adaptar minha cultura um pouco a isso. Uma coisa do emergente que quer copiar outro, enfim. Sim. André, então a gente pode pensar que o hermetismo, né, oriundo desses textos, ele é como uma espécie de produto exportação daquela cultura que já acontecia ali no Egito naturalmente. Exatamente. Mas o que não inviabiliza, vamos dizer, por exemplo, assim, que esteja, de fato, ali o conhecimento sagrado dos sacerdotes. Mas eram, vamos dizer assim, com muitas aspas, era o conhecimento dos sacerdotes para exportação. Embora circulasse dentro do próprio Egito, né? Ali, com os estrangeiros, as pessoas, os gregos que conviviam ali e tinham essa perspectiva de procurar esse conhecimento, além dos viajantes que vinham procurando. Você vai ver no Mediterrâneo, nesse momento, esses cultos greco-egípcios vão se espalhar bastante. Você vai encontrar Serapis em Roma, Ísis lá do outro lado, enfim. Todos esses aspectos vão circular e vão ganhar muita força nesse período ali pelo Mediterrâneo. Quando a gente começa a pensar, então, nessa perspectiva desse conhecimento, né, estruturado e sistematizado para exportação, o hermetismo vem daí. A gente pode... quando que isso começa a ser reentendido nesses termos assim, de hermetismo? Ou esse é um termo mais... ele é mais contemporâneo? Então, vamos lá, agora a gente precisa fazer um aposto aí nesse processo, Tá, só para os ouvintes entenderem um pouquinho melhor. O que nós conhecemos hoje, vamos dizer assim, como hermetismo antigo, ele está mais relacionado aos textos antigos relacionados à figura de Hermes. É meio complicado dizer que existia uma comunidade hermética, embora alguns textos apontem para grupos nesse sentido, mas não existem vestígios sólidos para a gente afirmar esse processo. Inclusive, o corpus hermético, como a gente conhece hoje, ele não existia na antiguidade. Apesar dos textos serem antigos, ele não existia na antiguidade, porque aqueles tratados que compõem o corpus hermético, eles muito possivelmente eles circulavam de forma avulsa na antiguidade. Depois que eles foram compilados em um tomo só. Tanto é que, por exemplo, quando o Fitino ele vai traduzir esses documentos, de uma parte desses tratados do corpus hermético que foram encontrados no mosteiro na Macedônia, ele vai chamar esse conjunto documental de Pimander, porque ele achava que o primeiro dos tratados, o Poimandres, seria o título da obra como um todo. Depois, com o estudo, com as pesquisas, que vai se descobrir que geralmente que aqueles textos não eram todos, não foram escritos em conjunto, não estavam ali
Esse processo, eles foram compilados. E aí, a partir do Eisenstein, isso aí lá em 1904, que a gente vai chamar esse conjunto de documentos de corpus hermético, porque ele vai associar a ideia dos corpora antigo, né, que é o conjunto de documentos de filosofia relacionado a um sábio, a alguma escola de saber. E nesse caso ele vai atribuir ao Hermes Trismegisto. Então, é um pouco complicado definir o hermetismo, mas assim, esse meio que existia ali era um meio muito baseado na interpretatio greca, que era esses processos de sincretismo do Egito, vão produzir várias coisas, dentre elas os textos herméticos, vão surgir os papiros mágicos, vão surgir os movimentos gnósticos egípcios nesse período. Inclusive tem textos gnósticos que a gente encontrou no Códex de Nag Hammadi, que são fundamentais, que até então eram desconhecidos. Uau! Ah, que legal! E essa compilação dos textos né, para formar o corpus hermético, então ela é uma criação recente. Eu não diria assim tão recente, mas assim, é possível essa compilação do corpus hermético, ela vai acontecer ali entre o final da Antiguidade, início da Idade Média, onde esses textos vão ser unidos, né? Porque é um período onde vão acontecer isso, sobretudo na região do Império, ali sob domínio do Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, né? Onde vão acontecer esses processos. Um desses conjuntos documentais, inclusive, é o chamado os 4 livros do Stobeu, Johannes Stobaios, e era um macedônio que juntava vários textos e compilava. Inclusive, tem muitos textos herméticos na compilação dele, e são alguns oriundos, inclusive, do corpus hermético, e outros não. Dentre eles, um que é extraordinário, que é A Pupila do Mundo, que é um texto hermético bem diferenciado, porque ao invés dos personagens tradicionais, de Hermes, Tati, enfim, você vai ter ali um diálogo entre Ísis e Horus. Ísis, que tinha sido iniciada anteriormente por Hermes Trismegisto, transmite a iniciação e o conhecimento para o seu filho Horus. É um texto fenomenal, que ainda a gente não tem publicado no Brasil, quem sabe no futuro eu traduzo, mas é um texto fenomenal que vem desse período, e que é justamente dessa perspectiva de compilação de textos que vai surgir nesse período, né? Esse texto, ele é em grego? Em grego. Que demais. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. Bom, você falou que você se debruçou sobre esse aspecto mais religioso e ritualístico, né, do Antigo Egito e tudo. Que tipo de descoberta, né, interessante você foi fazendo nesse sentido, André? O que você pode narrar pra gente? No sentido do livro especificamente. No livro especificamente, eu, de fato, me debrucei mesmo sobre as cosmogonias herméticas e percebendo nelas influências claras da cosmogonia, das cosmogonias egípcias, né? E, sobretudo, você consegue ver ali delineado a cosmogonia heliopolitana, que advém de Heliópolis, que eu acho que é a cosmogonia que a maioria das pessoas mais conhecem, aquela de Ra, Shu, Nut, Tefnut, que vão dar origem a Osíris, Ísis, Néftis e Sete. Mas também outras cosmogonias, como, por exemplo, a cosmogonia menfita, onde Ptah, ele cria através da elucubração e do falar. Ele cria através da fala, do logos, que posteriormente vai ser desenvolvida também em outras cosmogonias, ou, por exemplo, a Ogdoad de Hermópolis, é uma cosmogonia que vai focar nos elementos pré-criacionais, né, como divindades, os elementos do caos, e teriam sido organizados por um demiurgo para sua criação. Esse demiurgo, inicialmente, pode ter sido, inclusive, o deus Tote,
Mas depois, nas compatibilizações e reorganizações da cosmogonia egípcia, Atum, que é uma das representações do deus Sol, o Ra, né, ele vai assumir esse papel no processo. E nessa análise, né, observando a cosmogonia, as cosmogonias herméticas, né, eu consegui identificar elementos que remetem diretamente a essas cosmogonias, em outra linguagem, é claro, uma perspectiva retimologizada, né, que é um termo que o Kingsley vai utilizar para esses processos, mas referente a esses processos. Inclusive, algo distintivo, comparando todas essas cosmogonias que eu acredito, que eu pude estudar, que eu percebia que os textos herméticos estão mais relacionados com as cosmogonias de Mênfis, que era o centro religioso mais importante no Egito, tradicionalmente em períodos recuados, mas a partir desde o Saíta, mas os Ptolomeus deram muita influência para eles no período de regência deles. Então, era natural que o sacerdote de Mênfis tivesse uma certa prevalência nesse período de suas opiniões, de suas concepções cosmogônicas e teológicas. Então, você percebe claramente nos textos, claramente assim, depois de quebrar, bater, enfim, todo o estudo, existe uma maior quantidade de informações oriundas das cosmogonias menfitas dentro dos textos herméticos. Como que o sacerdote menfita, ele tinha também acesso a essas outras cosmogonias, por exemplo, de Heliópolis, Hermópolis, e ele conciliava isso, eu digo assim, internamente, ou tipo, né, a partir do momento que você é um sacerdote menfita, você vai trabalhar com aquele corpo de saberes e os outros, eles são excludentes. Como que elas relacionam entre si? São formas de expressão diferentes? Então, as cosmogonias egípcias são um capítulo à parte do que acontece. Elas estão inseridas numa lógica diferente da nossa, nós modernos. Então, geralmente, nós modernos temos uma concepção, seja cristão, seja hinduísta, seja budista, uma concepção do universo, como ele é formado, quem é o Deus que criou, quem é que isso foi que fez e tal. Para os egípcios, cada centro teológico, e assim, essas três são as mais importantes, a Menfita, a Hermopolitana e a Leopolitana, mas cada templo no Egito, praticamente, tinha uma concepção da criação do universo diferente, que em alguns pontos eram coincidentes, em outros contrastavam. E para os egípcios estava tudo bem. Eles conseguiam compatibilizar isso de uma forma muito interessante, até porque essas próprias cosmogonias, elas se misturavam e se amalgamavam. Então, em determinado momento, uma cosmogonia de um templo se apropriava da forma, da função, de como foi, mas, meu Deus, que vai atuar como criador naquele texto. E para eles estavam tudo bem. Inclusive, é algo interessante que você vai observar, algumas divindades egípcias, a maioria delas acabam se tornando super divindades, porque elas vão aglutinando outras divindades nesse processo, sejam por motivos políticos, muitas vezes, ou por motivos mesmo outros relacionados a culto, a religião e os próprios sincretismos internos do Egito Antigo. Então aí você vai ver, por exemplo, a figura de Amon-Ra, Isis e Hathor se confundirem em muitos momentos, Sekhmet, Mut e a própria Hathor se misturarem novamente. Para os egípcios estava tudo bem, não tinha problema nenhum para eles. Para os modernos isso seria um problema. Quem é meu Deus? Quem é seu Deus? Quem é que criou? Mas para os egípcios isso não tinha um problema. Inclusive, as próprias noções modernas que a gente tem de monoteísmo e politeísmo não se aplicam para o Egito Antigo. Tem um estudo muito famoso do Eric Hornung, que é o uno e o múltiplo, e mostra que para os egípcios não havia problema algum ou distinção entre o uno, que é Deus, a figura divina, né, Deus, e suas múltiplas manifestações, né, os múltiplos. Então, em uma certa medida, a gente não consegue aplicar direito esse conceito de se era monoteísmo, se era politeísmo, porque os outros deuses, em certa medida, eram emanações desse Deus primeiro.
Eram formas diferentes. Por exemplo, se a gente pega a própria cosmogonia de Heliópolis, a gente vê que surge o deus Atum, né, que depois a gente é associado a Ra, e ele dentro dele tinha um masculino e feminino, era uma divindade andrógena. E a partir desses elementos masculino e feminino, ele cria os outros deuses. Então vai criar Shu, Tefnut, Nut, Terra, e aí depois vão começar a ter uma divisão entre deuses. Por exemplo, Shu e Tefnut são basicamente divindades extremamente andrógenas, que inclusive depois o próprio Akhenaton vai se identificar, ele e a esposa, com esses dois deuses, para mostrar esses aspectos. Por isso a gente vê aquela androgenia nos traços e tal, que o pessoal muitas vezes associou a questões patológicas, mas está relacionado mais com uma questão teológica do processo, né? Mostrar esses traços mais femininos ou masculinos no processo. E os egípcios estavam tudo ok nesse processo. André, você trouxe essa questão de Akhenaton, né, e Nefertiti, e esse costuma ser um ponto polêmico, assim, né? Academicamente também é polêmico? Também é polêmico, embora hoje em dia muita coisa já esteja resolvida, ou pelo menos consensuada, né, nesse processo. Existem muitas discussões nesse processo, mas assim, inclusive sobre as questões de politeísmo ou monoteísmo nesse processo. Uma coisa é fato, Akhenaton, ele retorna a uma ortodoxia solar na religião, né, tentando buscar elementos de Heliópolis, mas centralizado na figura do disco solar, né, que é o Aten. Mas ele, ao mesmo tempo, ele nunca deixou de ser citado como deus e Nefertiti como deusa. Então, no mínimo, a gente tem uma tríade, refletindo a tríade original, né, que é o deus criador, Shu e Tefnut, os elementos da umidade e a secura, nesse processo. Mas ele, de fato, faz um movimento de retorno a uma ortodoxia solar, no momento onde o culto de Amon em Tebas era muito fluido, e os sacerdotes também tinham muito poderes nesse aspecto, né? Mas, de fato, existia... Não dá para reduzir o Akhenaton só uma experiência política, porque, de fato, se você pega o grande hino Aton ou o pequeno hino Aton, você percebe uma natureza nesses textos de uma piedade, de um sentimento de fé verdadeiro nesse processo. Não é apenas um documento político. Você vê que tinha, se foi de fato o Akhenaton que produziu aqueles textos, como a eles são atribuídos, existia uma intenção teológica naquilo. Uau! Deve ser muito difícil de abordar o assunto da religião dentro da academia, porque tem esse cuidado da sensibilidade para além da informação crua, né? Sim. E cabe a interpretação do pesquisador também em cima do processo, né? A gente está lidando não só com os acadêmicos, né, mas muitas pessoas se referenciam nos acadêmicos para procurar informações. Então, por exemplo, embora eu seja um acadêmico, quando uma pessoa relacionada aos movimentos esotéricos me aborda, eu tento, de alguma forma, explicar aquilo dentro das provas, dentro de evidências arqueológicas, históricas, mas de uma forma... Eu não acho legal aquele tipo de acadêmico e ofende o outro pela percepção dele, entendeu? Ele vem... Aquela pessoa vem de uma outra experiência, de uma outra crença, e eu tenho, pelo menos tento ter essa sensibilidade de conversar com essas pessoas de forma a demonstrar que, olha, essas são as evidências. O que você acredita em relação a elas, não sendo uma tese, alguma coisa, é uma questão pessoal sua, relacionada às suas crenças, à sua fé, e o quanto isso também te faz bem para aquela pessoa acreditar naquilo, dar um direcionamento positivo para a vida dela. Não tem nada com isso, é respeito. Academicamente, algumas coisas não dá para aceitar, né, porque são elucubrações mais no campo da fé, mas eu acredito que deve se fazer um respeito de um diálogo. Eu acho muito importante, assim, e nisso eu sinto que, sobretudo, os acadêmicos que estudam Egito no Brasil pecam um pouco, em geral, alguns, de não
ter esse contato com um público mais amplo. A gente fica muito fechado numa caixinha dos acadêmicos, e aí vão surgindo, e querendo ou não, a gente dá espaço para surgir umas maluquices muito doidas. Então surgem pseudo-especialistas em alguma coisa, dizendo barbaridades, e aí a gente fala, meu Deus, como é que surge isso? Isso é um pouco culpa dos acadêmicos do Brasil que não dialogam com esse público, mostrando o que tem evidência, o que de fato é conhecimento que a gente pode aferir, que é questão de fé, questão de imaginação, questão de crença. Eu acho importante esse diálogo. Ô, André, você falou que, né, esse culto religioso egípcio ele foi muito longevo, né? E aí a gente citou aí a questão desse período né, greco-egípcio, e depois você falou né, que tem essa abordagem mais, né, islâmica ali na região. Esse culto ele se transforma, assim, como é que isso é visto hoje? Essa religião egípcia é uma religião morta? Não? Até onde sua pesquisa pode ir nisso? Como é que a gente pode falar disso, assim, em termos de contemporaneidade? O que você pode me dizer sobre isso? Bom, a religião egípcia, da forma como que a gente entende mesmo, ela sobrevive até o século VI depois de Cristo. E o último bastião dele e ponto de resistência foi justamente o templo da deusa Ísis em Philae. Ele ali já está em um processo em que o Império Romano ele tinha se tornado cristão e começou a perseguir os cultos pagãos, né? Nesse processo. Então ele tem uma durabilidade, mesmo com a imposição do cristianismo, que ele consegue perdurar bastante tempo, sendo o último centro de resistência o templo de Ísis em Philae, até porque ele estava mais recuado, ele não estava tão próximo do Mediterrâneo, já estava lá no que hoje é a fronteira do Egito com o Sudão. Então, como ele estava mais interiorizado, e inclusive o templo de Philae é um templo greco-romano, foi construído pelos Ptolomeus. Então ele foi um último centro, o último bastião de resistência. De fato, os sacerdotes ali lutaram para defender seu culto. Mas depois disso, os cristãos invadiram o processo todo. Inclusive, alguns templos no Egito a gente encontra muitas coisas interessantes, porque esses templos foram reutilizados, né, em alguns momentos. Então, tem lugares desses templos, lugares, sobretudo os lugares mais sagrados, que eram a parte dos relevos de divindades, de textos escritos, foram cinzelados e feitos cruzes ali, porque os cristãos ali já sobre Roma, quando o Império Romano, tentavam retirar o mal do paganismo nesse processo. A religião egípcia, ela de fato, apesar de, por exemplo, se a gente considerar o hermetismo como um herdeiro da religião egípcia, ela perdurar em outros ambientes, por exemplo, muito da literatura hermética foi preservada pelos árabes ali, por Bizâncio, inclusive alguns escritores cristãos antigos citaram muitos textos herméticos para compor suas filosofias. A gente tem até, por exemplo, Santo Agostinho citando o Asclépios. A gente pode entender como uma forma ou outra, uma sobrevivência disso. Mas a religião egípcia, de fato, ela se encerra ali com o fechamento do templo de Philae. E aí a gente tem o cristianismo e depois, quando os islâmicos conquistam o Egito, a gente tem o islamismo se estabelecendo lá, com resquícios da igreja copta, né? A igreja copta, ela é uma igreja cristã e tem a sua língua oficial, inclusive uma língua derivada do grego com o egípcio antigo, que é a língua copta. A língua copta, inclusive, foi usada como chave pelo Champollion para se ajudar a decifrar a escrita hieróglifica, quando havia sido perdida, até porque ela foi tão dizimada, a religião e a cultura egípcia, depois desse período, que não se sabia durante muito tempo o que os egípcios escreviam, o que era a língua egípcia. O remanescente vivo que se tinha ainda nesse tempo, que o copta ainda é vivo, é uma língua litúrgica, né, nessas igrejas do Egito, é uma língua derivada de uma fusão da língua egípcia com o grego. Caraca,
Pode crer, tá, entendi. E aí, bom, as pessoas que hoje né, flertam um pouco com essa religião antiga, elas estão praticando uma espécie de reconstrucionismo, assim, são religiões inspiradas, né, na religião egípcia, mas, de novo, dentro dessa nossa conversa aqui, cada reconstrucionismo ele vai eleger um recorte temporal e local também, né? Porque se a gente está falando de uma religião aí que ela teve, sei lá, 5, 6 mil anos de duração, não sei se é esse o número mais ou menos, mas você vai precisar de definir em qual período dessa história você está fazendo qualquer tipo de prática ou culto, né? E assim, por exemplo, a gente tem uma expressão que tem se tornado até muito grande no Brasil. Eu tenho visto bastante agora esse movimento do quemetismo. O quemetismo é uma religião reconstrucionista, né? Eles pegam elementos da religião egípcia, das divindades, do culto. Inclusive, muitos deles se dedicam mesmo a pesquisar a fundo. Você vê, eu já tive a oportunidade, assim, por curiosidade, de observar. Eles estudam, eles vão atrás dos livros, dos materiais acadêmicos, inclusive de traduções de textos sagrados egípcios, livro dos mortos, texto das pirâmides, traduções de templários, e tentam reconstruir isso. Obviamente que dentro da sua lógica moderna, onde eles estão. Então, eles encaixam isso, de alguma forma, na perspectiva deles. Então, eles tentam reconstruir. Mas, assim, não existe vamos dizer assim, uma continuidade da religião egípcia atestada, como, por exemplo, a gente tem nas igrejas cristãs a sucessão apostólica. Não existe isso. Em um determinado momento, a religião egípcia se apagou do mundo e tentou se reconstruir. E sobre isso, inclusive, essa reconstrução, essa tentativa de reconstrução por esses movimentos, só é possível graças à descoberta da língua egípcia, o deciframento dos hieróglifos e do estudo da religião egípcia por meio de arqueólogos, egiptólogos, historiadores, afim. Entendi perfeitamente. André, bom, e agora sobre essa pesquisa de doutorado que você está conduzindo nesse momento, assim, que você pode falar sobre isso pra gente? Agora eu caí de cabeça na magia. Aí sim. Eu tô agora no doutorado, né? Eu estou fazendo doutorado em arqueologia lá no Museu Nacional, UFRJ, sob orientação da professora Cláudia Carvalho e professor Renan Lemos, da Universidade de Durham, na Inglaterra. E eu estou voltado para objetos oriundos, vestigiais, né, de práticas mágicas. Então, dentro do período greco-romano, e são objetos que têm bastante representação de interações entre essas duas culturas. Então, são objetos mágicos oriundos de feitiços mesmo, que se faziam para outras pessoas, muitas vezes na esfera privada. Um exemplo clássico disso é aquela a chamada, entre muitas aspas, boneca voodoo, que hoje em dia está no Louvre, que ela está com as pernas amarradas e os braços e toda espetada com agulhas de cobre. É um feitiço de amor. É um feitiço de amor, inclusive existe, junto dela, quando ela foi encontrada, existe uma chapa de chumbo com um feitiço escrito. Esse feitiço, inclusive, a gente pode encontrar ele nos papiros mágicos. É um feitiço de submissão ao outro ao amor. E que tem uma raiz, é grego, tá em grego, chama tal Deus, tal aquilo, mas tem raiz profundamente egípcia. Nela a gente pode observar, inclusive, um dos aspectos que eu tento analisar agora, é a violência ritualizada nesse aspecto, nos aspectos violentos nesse processo. Então a gente vê processo de submissão ali naquilo que vem desde o período pré-dinástico do Antigo Egito, onde o faraó era retratado em paletas de ardósias, massacrando os inimigos. Eles eram amarrados, eles eram submetidos. Só que na perspectiva faraônica, que vai andando ao longo da história egípcia, essa perspectiva está muito mais associada ao faraó como elemento de Maat, da ordem, colocando o caos no seu lugar. Só que nesse momento onde as coisas escorrem para o privado, sobretudo ali no período greco-romano, isso escorre
da submissão do caos para a submissão do outro em algumas práticas Aham. pessoais. Então, por exemplo, esse feitiço, a Ptolomais, coitada, no feitiço é descrita que ela não pode, ela não vai comer se não for com o rapaz, ela não vai respirar, ela não vai fazer não sei o quê, ela não pode fazer nada se não for na companhia do rapaz apaixonado que encomendou o feitiço. Inclusive, a postura que ela é retratada é a postura de submissão, em muitos elementos gregos, mas vem de um ser egípcio. Inclusive, a própria entidade é associada para submeter a Ptolomais, que é a vítima do feitiço, né, que supostamente teria o cabelo dela dentro da estátua e tudo, da vítima, é o Antino. O Antino, que era o amante do imperador Adriano, que morreu afogado no Nilo. E era uma prática comum dos egípcios, essas pessoas que morriam jovens ou que morriam trágicos se tornassem, entre aspas, espíritos perturbados. Então, era essas entidades que se recorria para fazer a maldade, vamos dizer assim. Então, esse feitiço ele foi enterrado próximo ao local onde o Antino se afogou, justamente para tentar evocar a fúria desse ser para constranger a Ptolomais a ceder seu amor. Cara, e sobre essa questão da magia no âmbito privado, eu posso entender que isso era uma coisa de classes abastadíssimas. Sim, assim, Ou não? a gente não dá para ter certeza completa, porque, por exemplo, obviamente que existia, vamos ver, como é que eu posso dizer assim, sacerdotes que faziam esse papel. Os egípcios e outras pessoas, existiam especialistas nisso, como eu te falei, por exemplo, o caso dessa estatueta, ela é muito provavelmente um exemplo de algum sacerdote que empregava seus dons nesse período romano, onde os sacerdotes já não tinham tanta bola, assim, porque o Império Romano tirou muitas de suas prerrogativas e mantinham ele sob controle. Diferente dos Ptolomeus, que negociavam com eles, os macedônios, eles tinham eles como referência. Então, os sacerdotes vendiam feitiços. Então, aquela tenda ali, vou ali, uma forma muito engraçada de dizer, vou ali fazer um feitiço, encomendar um feitiço para alguém. Então, se vendiam. A pessoa que conseguia juntar um dinheirinho, acho que ia lá fazer, né? Porque as pessoas acreditavam na magia, de uma certa forma. Então, pode ser sim que tenha sido, até por conta dos nomes. Então, o nome da Ptolomais, eu me esqueci do nome do rapaz que encomendou o feitiço agora, mas depois eu me recordo. Tem nomes gregos. Então, muito provavelmente, eles eram de uma classe mais abastada, a lei do Egito. Ou eram egípcios que adotaram nomes gregos e teoricamente, poderiam estar num grupo mais elitizado. Encomendou esse feitiço para essa moça que ele estava apaixonado. Uau, que legal. Cara, essa estátua, ela é de barro? Ela é de cerâmica, né? Barro. E ela é perfurada com essas agulhas. Muito possivelmente ela tem um material biológico dentro dela, mas que ainda não foi estudado. Porque existem alguns outros exemplos desse tipo de feitiço, onde já se identificou, de fato, elementos pessoais da pessoa na composição desses objetos, que serviriam como uma espécie de forma de tornar aquele objeto uma representação, de fato, da vítima do feitiço. Que doido, que legal. E isso, essa violência ritual, ela se repete em outros casos, em outros elementos, né? Porque é algo É cultural. algo cultural. E é algo que vem desde os primórdios da civilização egípcia. Então, você vai notar, por exemplo, nas estátuas dos faraós egípcios, você vai notar que os inimigos do Egito estão representados debaixo dos pés do faraó. Isso é magia. As sandálias de Tutankhamon tem os inimigos clássicos do Egito. Cada passada que ele vai dar, ele vai estar esmagando esses inimigos. Vários outros elementos estão relacionados. Uma figura importante nesse período, sobretudo no período greco-romano, é o próprio deus Horus, que vai ser representado em várias atitudes violentas também. Até na sua representação como criança, que os gregos vão chamar de Harpócrates, a gente tem estelas mágicas muito emblemáticas, onde ele é representado pisando em crocodilos e segurando animais peçonhentos. E essas estelas eram utilizadas como amuletos e também como formas de se fabricar, vamos dizer assim,
água benta, com muitas aspas. Eram estelas, tinha a representação do deus Horus pisando em crocodilos, feitiços gravados nessas estelas, e se vertia água nessas estelas. E essa água que servia teria propriedades mágicas para curar doenças, curar veneno, curar outras coisas, porque o deus Horus ali estava puxando elementos de mitos dele, onde ele vencia os venenos graças a Ísis, graças à sua ação, e pisava no mal, em elementos do caos, os crocodilos, enfim. Demais, nossa, muito legal. André, você, né, quando a gente faz uma tese de mestrado, né, e de doutorado, a gente pega e publica alguns artigos. Esses artigos eles estão disponíveis para leitura. O livro ele é a reunião desses artigos. Fala um pouco sobre a sua presença digital e para o ouvinte que quiser, né, ter um pouco mais de contato com tudo que a gente conversou até agora. Bom, no momento tem alguns artigos meus que estão para ser publicados, vão sair, porque o processo editorial acadêmico às vezes leva um tempinho, mas já tem um artigo meu falando mais sobre esse processo acadêmico da literatura hermética que foi publicado na revista Canoa do Tempo, da UFAM, que mostra esse percurso da literatura hermética pela academia, como ela foi estudada. Tem um capítulo de livro que foi escrito por mim em parceria com o professor Alexandre Galvão Carvalho, justamente sobre magia e violência no Antigo Egito, essa magia ritualizada. Inclusive, esse capítulo deu origem a meu atual estudo. Tem alguns artigos por sair, e tem um livro agora que vai sair. Quem quiser também pode acompanhar a página do Laboratório de Egiptologia do Museu Nacional, o CECHAT. A gente está postando sempre conteúdo, inclusive coisas relacionadas à missão arqueológica lá no Egito, tem vídeos explicativos, e tá para sair um bocado de coisa aí nesse processo. Conforme for, vocês me procurem. É só entrar em contato nesse processo. O livro já está à venda tanto no site da editora quanto na Amazon e outros marketplaces. Qualquer coisa podem me procurar também, eu estou disponível. É só me procurar pelo Instagram, FD André, ou via procurar o laboratório, se não quiser falar comigo. Enfim, fiquem à vontade. E ótimo, tá? No Instagram você vai postando algumas atualizações das coisas que vão saindo também. Vou postando. Boa, tá. Que maravilhoso. O site da Editora Dialética é editoradialética.com, né? E as pessoas procuram lá pelo livro Entre Tote, Hermes e Trismegisto, as cosmogonias egípcias na literatura hermética. É isso? Inclusive saiu agora, eu esqueci de me falar, saiu um outro capítulo de livro agora que vocês podem acessar, que é um analisando os aspectos demiúrgicos do deus Tote, que saiu no caderno de estudos de egiptologia do Laboratório de Egiptologia do Museu Nacional, um artigo focado só na figura do deus Tote e nesses aspectos demiúrgicos dele, de como essa dimensão demiúrgica do conhecimento do Antigo Egito, como a fala e a criação, a ordenação das coisas por essa entidade, esse deus da sabedoria, também participa da criação do cosmos. Cara, que massa. Isso é de qual que é o laboratório? É o Laboratório de Egiptologia do Museu Nacional, é o CECHAT. No Instagram ele está como Laboratório CECHAT, mas tem um site também. A partir do Instagram vocês podem achar o site, lá tem as publicações dos cadernos do estudo de egiptologia. Que legal, achei muito interessante. Vou atrás desse artigo aí para dar uma olhada também. André, cara, obrigado pela participação. Foi uma aula. Vou precisar reouvir o nosso papo outras vezes para pegar todos os detalhes de tudo que você trouxe, mas foi muito bom, cara. Sensacional, muito obrigado. Eu adorei bater papo com você, você é sempre uma pessoa maravilhosa, e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco de minhas pesquisas e estar em contato com um público maior que o público da academia, né? Um público que muitas vezes precisa mais conversar, debater essas coisas, do que quem já está ali cansado de ouvir essas coisas. Eu posso, André, te pedir... para quem está interessado nesse tema, além do seu livro, obviamente, algum tipo de trilha bibliográfica, 1, 2, 3 obras que você indicaria que fazem sentido para o ouvinte leitor? Pode sim. Tem um livro que ele já está esgotado, mas é um livro fundamental, eu acredito, que ele está em português, então é ótimo para as pessoas entrarem em contato. Então, se as pessoas encontrarem ele
por sebos, ou outras formas que as pessoas têm de encontrar essas coisas por aí, é o livro As Religiões no Egito Antigo, Deuses, Mitos e Rituais Domésticos. Ele é organizado pelo Byron Schaeffer e tem os capítulos de autores extremamente conceituados na egiptologia e discutem exatamente esses textos. Fora isso, existem muitos existem produções bem interessantes de autores brasileiros, inclusive, sobre a questão, sobre o período amarniano. Eu recomendo, quem gosta de Amarna, de Akhenaton, que procurem a dissertação e a tese da professora Gisela Chaput. A maior especialista em Amarna e a reforma religiosa de Akhenaton no Brasil, e está tudo em português, está disponível publicamente, né, nesses bancos de tese, nesse processo. Tem também material da professora Maria Tereza Davi João, que é bem interessante nesse processo, Fábio Friso, Renan Lemos. Esses nomes, vocês podem procurar e encontrar muita coisa em português. Infelizmente, a gente ainda tem uma carência de publicações em português muito grande sobre egiptologia, sobretudo por aspectos religiosos. Mas, por esses caminhos, eu acho que vocês podem chegar em outros lugares, porque a partir desses livros, dessas teses, dissertações, vocês vão encontrar indicações bibliográficas que, a partir delas, vocês podem encontrar outras coisas sérias e interessantes. Há um outro livro também interessante, é o Religião e Magia no Antigo Egito, a Rosalie David. Isso, Religião e Magia no Antigo Egito, de 2011, foi publicado aqui no Brasil, Rosalie David. Ela faz um panorama da história do Antigo Egito, desde o período pré-dinástico até o período greco-romano, discutindo aspectos da religião egípcia ao longo do tempo. Uau, que demais, tá? Eu vou pegar esses títulos e vou deixar na descrição do episódio, junto com o Instagram do André e também com o Instagram do Seixat, né, do Laboratório Seixat. E, cara, mais uma vez, obrigado, foi sensacional. Eu agradeço mais uma vez, muito bom estar contigo. Muito bom. Aí sim, espero que vocês tenham gostado de mais esse Diário Mágico. O André é um cara super simpático, super disponível. Ele estava aí hoje na sua skin acadêmica. Então é legal ter esses papos que eles são um pouco mais profundos em termos de informação, de conteúdo. Às vezes eles não trazem tanto a experiência do indivíduo, mas eles trazem algumas fundamentações que são importantes para a gente entender, né, uma série de processos históricos que, né, acometem as nossas práticas. E é isso, quero lembrar vocês do formulário, participem, né, submetam suas respostas, vai ser muito útil pra gente, e anotem os seus resultados. Lifo Podcasts.